Fala aí, torcedor palmeirense, fala aí, torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver as últimas informações do Palmeiras, né? Palmeiras que entra em campo aí amanhã contra o Guarani, rodada válida pelo Paulistão aí e está bem no Brasileirão, né? Ganhou sua última partida e apresentou o Arias ontem, né? Teve a apresentação do Arias. E vamos ver aí as últimas informações do Verdão para a gente ficar atualizado esse final de semana, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. É onde ele deve. Quem tá com energia positiva ultimamente é o palmeirense, que comemora a contratação do colombiano John Arias. O Palmeiras me brinda tudo o que eu preciso, tudo que um atleta precisa para brigar por títulos, para brigar por estar ahí en ese alto escalón. Y claro, eu acho que o Palmeiras é uma potência no Brasil, uma potência em Sul-América, uma potência mundial e que tomara que a gente no final do ano esteja comemorando muitos títulos, esteja comemorando uma temporada exitosa. O Fluminense é um clube que eu tenho um grande respeito, que eu tenho uma história muito grande lá, todo mundo sabe disso, mas eu acho que também todo mundo sabe que o futebol é muito dinâmico. O Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso nesse momento. Todo mundo sabe que eu também, por esse respeito que tenho pelo Fluminense, rechacei essa oferta do Flamengo, que é um rival direto. E estou à disposição, já Abel saberá quando é o momento certo, quando é a hora certa. Eu ainda cheguei hoje, cheguei agora cedo, não teve ainda esse contato com ele, com o elenco, que vai acontecer nos próximos dias, e claramente que aí a gente vai junto determinar quando vai ser o momento certo, a data certa. Mas claramente que eu estou muito ansioso de já estar aí em campo, de já conseguir ajudar, de demonstrar também que eu posso ajudar, que eu estou no lugar certo. Então, bom, vamos a ver nos próximos dias quando é que a gente define qual será a melhor data para a estreia. Tá aí o sorriso do John Arias, agora jogador palmeirense. A gente vê o mapa de movimentação dele, tanto pelo Fluminense quanto pelo Wolverhampton. Essa breve passagem no futebol inglês. Parecem os pulmões ali, né? Tanto pela direita quanto na esquerda, um pouquinho mais do lado direito. E aí eu te pergunto, Elton, onde você imagina o John Arias encaixado no time do Abel Ferreira? Dentro de campo. Eu acho que é um jogador titular, que né? a gente até falou sobre isso, né? Sim, dentro de campo já começando nos 11 iniciais. E a gente até falou sobre isso, né? Sobre como o Arias ele traz para o Palmeiras uma versatilidade necessária para um time que muitas vezes precisa disso. O Palmeiras não joga nesse jogo apoiado, né? Como muitos clubes brasileiros jogam. Mas mesmo assim é um time que preza muito pela organização. Essa anarquia, né? Quem citou isso foi o Crespo com o Luciano, não foi? Ano passado, não foi Sim, isso? foi. Me lembra, Edu. Eu acho que o Palmeiras tem pouco, e eu acho que o Arias traz um pouco disso. Mas o Arias jogou com o Fernando Diniz. Fernando Diniz fez com que o Arias justamente fosse assim, né? Cara de todas as posições no campo. E é lógico que, partindo de um pressuposto que ele foi contratado para fazer uma função específica ou ocupar uma faixa de campo específica, ele vai jogar na ponta, né? Acho que a ponta direita é um lugar onde ele se sente muito bem. A ponta direita com o Estevão no Palmeiras, o Estevão subiu o sarrafo, né? O Alan tem feito essa função, é um jogador que tem características diferentes, muitas vezes até cai da ponta para dentro, que é a característica dele principal, né? Que é um jogador meia central, joga um pouco mais por dentro. Então acho que o Arias se encaixa por ali. Mas, de qualquer forma, é um jogador que, se o Abel precisar dele do outro lado, ele vai jogar. Se precisar por dentro, como segundo atacante também, ele vai jogar. E a gente sabe que o Abel Ferreira, ele consegue adaptar jogadores dessa forma, né? Ele fez isso com o Scarpa jogando de ala pela esquerda quando jogava com 3 zagueiros. Ele fez isso com o próprio Flaco Lopes, né? O Flaco Lopes jogando fora da área, funcionando
praticamente como um 10 ali mais recuado. Ele tem feito isso com o Andréas Pereira, né, dando um pouco mais de liberdade. A gente sabe que mesmo dentro de um time extremamente organizado e de jogadores nas suas posições, uma mexida de peça faz com que também o jogador ganhe repertório. E o Arias já chega com esse repertório para o Palmeiras, o que é um fator muito positivo, porque a adaptação vai ser rápida. É um time já encaixado, é uma equipe que se conhece muito bem, e um jogador que entende muito bem esse tipo de jogo, conhece o futebol brasileiro, é um cara inteligente também fora de campo, fez uma escolha de voltar para o futebol brasileiro também, não só para ter mais minutos, para se sentir mais feliz, mas pensando na Copa do Mundo. Então, um jogador que vejo no time titular, logicamente, Edu, e sendo objetivo na sua resposta, depois de fazer toda essa explicação e para a gente entender o quão positiva é a contratação do Arias. Acho que ele ocupando ali o lado direito do ataque seria talvez o ideal para ele e para o Palmeiras também, a princípio. Lembrando que ele pode jogar em qualquer posição e a gente viu no mapa de calor que isso é possível. Sobraria para o Alan, então, garoto? Talvez não, porque, como eu disse, né, o Alan ele joga também mais por dentro, Edu. Acho que ele foi adaptado até para jogar nessa posição, né, jogar um pouquinho mais por fora. Quando o Palmeiras joga com 3 zagueiros, ele tem liberdade para ser um ala. Quando o time joga com a linha de 4, ele faz uma dobra por ali, como tem sido, inclusive, né, o Palmeiras jogando no 4-4-2. Vai disputar a posição, lógico, por isso que o Abel Ferreira falou na coletiva que ele não sabe quando o Arias vai entrar, porque o time tá muito bem. Mas essa questão de sobrar para o Alan, talvez ele consiga encontrar um espaço para os dois, né? Até para o Alan jogar um pouco mais por dentro. O Andrés Pereira joga como segundo volante, pode jogar ao lado do Marlon Freitas. A posição, entre aspas, do Rafael Veiga ficou vaga, que pode ser ocupada pelo próprio Alan, né? Jogando um pouco mais por dentro. Eu repito, ele se encontrou muito bem do lado direito, mas eu acho que os dois podem jogar juntos, sim. Tem o Maurício também, né? Maurício agora que é da seleção paraguaia. Vamos lá, Abel Ferreira resolverá essa questão. Seguramente usará o Arias já como titular. Bom, final de semana de carnaval. Você vai falando? E é a 6ª vitória apenas, em 39 jogos. Ganhar lá não é normal. E é a primeira vez que o Palmeiras ganha 2 anos seguidos em Porto Alegre. 2 anos seguidos pelo Brasileiro. Então é muito expressivo. Eu entendo que a gente às vezes tem um certo medo de elogiar atuações, até porque a atuação da semana seguinte pode ser pior. Mas para mim foi uma atuação muito importante do Palmeiras. O Internacional não jogou mal, o Internacional jogou uma boa partida. A segunda metade do primeiro tempo, o Inter foi melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras voltou com uma postura mais defensiva, mas o primeiro tempo marcou muito no ataque, depois atrasou a marcação, usou velocidade, fez gol de bola parada, fez gol de posse de bola, bola longa, e fez gol de pressão. Então tem um repertório que é importante para um time que está se reestruturando. Vai ser todo o jogo assim? Tem que ganhar o próximo jogo do Guarani, nem tanto. Tem que ganhar do Fluminense, que pode ser a estreia do Arias. E aí entender o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que foi uma atuação importante. E às vezes eu percebo que a gente tem, tirando uma atuação impecável, 7-1, 6-0, 5-0, sempre a gente está dizendo não foi brilhante, mas ganhar 2 anos seguidos do Internacional lá, na história, é brilhante. É muito bom. Brilhante, Se não foi brilhante, foi eficiente, né, Gabriel? Porque a gente viu um jogo coletivo funcionando, defensivamente um time forte e um time que também consegue fazer seus gols. Aliás, um jogo de golaços, inclusive. Então é um time que mostra nesse momento, mostra uma força mental e que é difícil bater esse Palmeiras, pelo menos nesse recorte de 3 jogos, que é o que a gente está falando aqui, né? Tudo muda o tempo todo. Mas nesse recorte, desde a goleada para o Vitória, a vitória do derby também, a vitória no derby, e ontem também esse time mostrou essa força. É um time letal que chega bem na cara do gol e sabe o que fazer com a bola, né, Luísa? Porque tem muito time que acaba rondando a área e tem muita dificuldade, o Palmeiras não sofre desse mal. E por falar em eficiência também, eu vejo muitas críticas, aí o PVC pode falar até melhor porque ele convive mais nessa comunidade palmeirense, né? Mas a respeito do Luigi,
E ontem ele fez um jogo de muita entrega, como ele sempre faz, né? Ele recupera a bola ali no meio de campo, ele é um jogador que ele consegue, né, trazer uma entrega para esse time, e aí vai um pouco dessa eficiência, né? Quando você recupera a posse de bola ali tão próximo da área, a chance de algo acontecer é maior, e ele tem essa característica. Acho que já é o segundo jogo consecutivo que ele tem uma recuperação ali próximo da área e pode dar uma opção de ataque para o Palmeiras. Então é um time letal de fato, e foi uma vitória importante para o Palmeiras, não tira o mérito, muito importante para o Palmeiras, mas que também expõe fragilidades do Internacional, que é um time que vai sofrer esse ano também. Para mim, o melhor em campo foi o Andreas. O melhor em campo, na minha opinião, foi o Andreas. O Gustavo Gomes jogou uma partida exuberante. O Roque jogou bem. O Luigi tem uma coisa que é valiosa. Primeiro, ele é muito dedicado. E foi ele que tomou a bola do Garro no clássico Ele no tomou a bola derby, do né? Garro. Esse jogo, E ele começa a jogada ali daquele gol. Ele tomou 2 bolas, né? Ele tomou a bola do Mateuzinho, que aí depois, acho que pela imaturidade, ele tava, me parecia, em pânico para fazer o gol. De não entender exatamente a tranquilidade que ele precisava ter para tirar o Hugo Souza e colocar a bola para o fundo do gol. Mas o Luiz ajudou muito a decidir o clássico contra o Corinthians em Itaquera. E ajudou muito a decidir o jogo de ontem, porque ele rouba a bola no ataque, na saída do Internacional, e oferece logo de cara para o Lucas Evangelista, que faz o passe. Primeira bola do Evangelista no jogo, o Andrés Pereira faz o gol. Eu acho o Luiz um jogador importante e tem que ter paciência com ele, cuidado com ele. Ele não é o Neymar aos 17 anos, mas é um jogador de muito valor, muita importância. Falou do Andréas, os números já mostram isso, né? Já é a terceira temporada dele com mais assistências na carreira, só com 8 jogos. 8 jogos, 1 gol e 6 assistências em 2026. E mais uma vez, ele foi super importante nessa vitória. É um jogador que, claro, né, a gente já imaginava que iria se sobressair, mas que tem mostrado isso, Gabriel. E talvez esse ano, com o Marlon Freitas ali do lado dele, ele tendo uma liberdade ali, ele possa conseguir isso de uma forma mais firme até. Sabe que na minha conta são 4 assistências. São 4? Bom, na minha são 5. O que é muito bom. Que tem uma a mais. É que assim, é porque, sabe aquela bola que ele toca a bola pro Alan. Alan domina, corta um zagueiro, Já entendi. corta 2 zagueiros, corta 3 zagueiros e chuta de fora da área. Ele deu o último passe antes do jogador que fez o gol, mas não é aquele passe que clareia a jogada. É porque pro PVC, para ser assistência, tem que ser muito específico. Tem que ter o gol feito, praticamente. Assistência é um critério subjetivo. Ele não é objetivo como artilharia. Sim. Assistência é subjetivo. Não sei se você pode discordar de mim. Como o meu conceito é outro, a gente vai divergir que um é 4, o outro é 5, mas tá tudo certo, tem bastante de qualquer jeito. O fato é que ele participa das jogadas, né? Quando ele participa concordamos em relação vai entrar no número. Mas é um jogador que ele é muito técnico, né, Luiz? Ele é muito técnico, ele tem uma capacidade de armação que é diferente, tanto é, né, que tem a carreira que tem, já passou por futebol europeu. Então é um jogador que joga em alto nível, exerce um alto nível no meio de campo do Palmeiras, tem uma criação diferenciada e vai ali no meio de campo, né, deslizando um pouco mais, porque agora tem aquele meia que corre por ele, né? Cara, meia clássico, meia que tem uma marcação, mas é mais clássico, ele precisa ter aquele pitbull do lado para correr, para caçar. Isso ele tem agora, que é o Marlon Freitas também, que não deixa barato nenhuma jogada. Acho que ele tende a evoluir muito, Luísa. Marlon Freitas está ajudando o Andrés nesse posicionamento dele, PVC, dá a ele mais liberdade, mais chance de chegar à frente. Ali também, né, conversando em campo com o Flaco, com o Vitor Roque, isso ajuda o Andrés? Acho que o Marlon Freitas é um capítulo à parte do Andrés. O Andrés está jogando bem. O Andrés chegou, estreou brilhantemente contra o River Plate, depois ele teve momentos melhores, momentos piores, todo mundo, ninguém vai trabalhar no mesmo nível todo dia. Ele tá bem, e tá se recuperando fisicamente, tá andando fisicamente, vai ser uma temporada muito boa dele. O Marlon é curioso porque quando o Marlon Freitas chegou, e até hoje ainda, as pessoas estão falando, o Palmeiras precisa de um 5. E a gente passa a vida inteira ouvindo que o futebol, o meio-campo, não pode mais ser compartimentado em marcadores e criadores, volantes destruidores e meias de criação. E o que o Marlon é? O Marlon é um meio-campista. O Marlon é um 8 que pode ser 5, é um 5 que pode ser 8, e os dois podem ser ao mesmo tempo.
como foi Zé Rafael e Richard Rios em 2023, quando se dizia, o Palmeiras perdeu o Danilo, não tem um 5. E foi campeão brasileiro com o Zé Rafael jogando de 5. Jogando com a camisa 8, mas jogando de 5. Então, pode sim. Pode contratar um outro volante de outra característica? Também pode. O Marlon está se adaptando muito como liderança do elenco. Claro que eu acho importante separar que o Palmeiras de hoje ele é apenas melhor que o da semana passada. Ele não é melhor. Não vamos ficar muito emocionados. Mas o Marlon, ele chega com essa expectativa também, né? Porque ele era um dos pilares ali do Botafogo, das conquistas do Botafogo. Chega aí para ser esse jogador, para exercer essa liderança num time ainda com muitas mudanças e com garotos também. Então, quando ele foi contratado, também foi pensado nisso, no meio com uma certa experiência. Foi pensado em ter um jogador que monte um elenco. Isso é uma velha regra do futebol e que não é uma ciência exata. Quando você monta um time para ser campeão, você precisa ter jogadores que gostam de ser campeões, estão acostumados a serem campeões. Na formação do time do ano passado, o Facundo não é um jogador campeão, o Ramon Sousa não é um jogador campeão, não é que nunca tenham sido. Não é um jogador com hábito de ser campeão, o Vitor Roque não é um jogador com hábito de ser campeão. E aí você olha para o elenco e fala, eu preciso ter esse cara. Eu não estou falando que o Palmeiras olhou para isso desmerecendo os que estavam lá, não se trata disso. Ele agregou um jogador que tem uma capacidade de liderança e uma indignação pela derrota. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nas notícias, né? E realmente, né? É um desejo antigo, porém, nos últimos dias, dirigentes da cúpula cruzeirense procuraram o atacante aí, Bruno Rodrigues, para saber se toparia um retorno, né? O jogador sinalizou positivamente. Fontes ouvidas apontaram conversas iniciais entre Palmeiras e Cruzeiro. Não vai ter espaço, né, cara? A chegada do Arias aí, até o Alan tá correndo risco de não ser mais titular. O time vai ficar muito forte e alguns jogadores, infelizmente, vai ter que sair. A pessoa te viu ontem aí, né? O Tottenham fez sondagem aí pelo Abel Ferreira, mas o técnico Palmeiras não quis nem abrir conversas. Abel recebe cerca de 3,5 milhões por mês no Verdão, que dificulta, né? Até para clubes da Europa. Além disso, o português prioriza a questão como organização, planejamento, estrutura. E não se deixaria levar por dinheiro ou por se tratar de um time importante de uma das 6 principais aí das ligas da Europa, que é o Tottenham, né? E Abel disse não, né? Essa é a força do Palmeiras, né? Hoje o Palmeiras não fica mais refém da Europa. E amanhã, pessoal, tem jogo do Verdão, né? Palmeiras defende invencibilidade como mandante contra o Guarani na última rodada do Paulistão. Provavelmente Abel vai botar o time misto ali, né? Um time mais alternativo, né? E o Palmeiras chega essa última rodada aí na primeira fase do Campeonato Paulista, vivendo grande fase, né? Como mandante, invicto a 18 partidas em casa. O Verdão soma 14 vitórias e 4 empates desde agosto de 2025, alcançando uma marca que não era registrada desde o período entre julho de 2022 e junho de 2023, quando chegou a 33 jogos de invencibilidade em seus domínios aí. Já classificado para a próxima fase do estadual, o Palmeiras enfrenta o Guarani neste domingo, né? Às 8h30 da noite, horário de Brasília, na Arena Barueri, em duelo que encerra a primeira fase da competição. Provavelmente, tomara que Abel coloque o time alternativo, né? Já tá classificado mesmo, não tem necessidade de colocar o time principal. O foco tem que ser o brasileiro e Libertadores da América. O Palmeiras bateu na trave ano passado e eu acho que, né, Abel vai focar aí no Brasileirão. E claro que ganhar o Paulistão também é bom, né? É bom, ganhar título sempre é bom, mas o risco de machucar jogador é um pouco grande, né? Jogar esse jogo aí com o time titular. E eu acho que o Abel vai com o time em reserva, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Tamo junto aí, se cuide, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários. E até o próximo vídeo. Abraços aí.